Amigos e amigas da JPTV, hoje vou iniciar com uma pergunta que parece quase uma blasfêmia. E a pergunta é a seguinte: será que Deus fracassou? Vamos ver o Gênesis. Disse Deus: façamos o ser humano à nossa imagem e segundo a nossa semelhança. E Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Então o Senhor Deus formou o ser humano com o pó, soprou-lhe nas narinas o sopro da vida e ele tornou-se um ser vivente. Aqui nós temos uma elevação e uma partilha. Elevação: do pó fomos elevados à dignidade de Deus. Partilha, porque Deus quis exatamente distribuir as suas benesses divinas com todos nós e com cada um de nós. Mas, lamentavelmente, o ser humano disse não ao amor. O ser humano se perguntou: será que Deus me ama com amor infinito? Ou será que a maçã não está escondendo um amor maior que o amor de Deus? E aí o ser humano prevaricou e descobriu que estava nu. Foi expulso do paraíso e foi abandonado ao esmo da sua pequenez, da sua nudez. Mas Deus, que é amor e é amor infinito, um dia teve pena do ser humano criado à sua imagem e semelhança. E Deus decidiu resgatar este ser humano. E então Deus, na sua divina misericórdia, vem com amor para nos resgatar para o amor. Cristo veio, encarnou-se, veio nos dar a mão para reerguer-nos da onde nós caímos na nossa prevaricação. E Cristo, como vítima perfeita, resgatou a nossa pequenez e plenificou a justiça. Deus tinha que resgatar o poder da justiça, porque Deus é plenamente amor, plenamente bom, mas obrigatoriamente tem que ser também plenamente justiça. E aí as portas do Éden, do qual os nossos pais foram expulsos, se reabriram novamente. E aí a religião passou a ser o caminho de retorno a Deus, de retorno à felicidade, à casa do Pai. Aí nós vamos ver as grandes religiões do mundo de hoje. Vamos arredondar os números e vamos resumir as maiores religiões. Nós temos hoje 7 grandes religiões: o budismo, o cristianismo, o taoísmo, o hinduísmo, o islamismo, o judaísmo e o sikhismo. Estas 7 religiões englobam toda a universalidade do ser humano, sendo que os indiferentes se escondem
numa ou noutra destas 7 grandes religiões. Acontece que, destas 7 religiões, apenas 3 são monoteístas, isto é, acreditam num só Deus. São elas o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Mas então vejamos. O judaísmo não aceita Cristo como Messias. O islamismo não reconhece Cristo como Deus. Aceita apenas Cristo como um profeta. Somente o cristianismo é que aceita Jesus Cristo como Filho de Deus, enviado pelo Pai para a redenção do gênero humano. As demais religiões são politeístas. Acreditam em vários deuses. E na confusão de vários deuses, há exatamente uma mistura de fé e de incerteza. Hoje, a população mundial está cerca de 7 bilhões e meio de seres humanos. Metade dessa população, ou seja, 3 bilhões e 250 mil, são politeístas, pertencentes a uma das 4 religiões politeístas. E a outra metade pertence às 3 religiões que são monoteístas: judaísmo, cristianismo e islamismo. O cristianismo hoje soma em torno de 2 bilhões e 400 milhões. Na sua história, nós assistimos, ao longo da história humana, dissidências, heresias, escândalos, dissidências, e hoje nós temos nada mais, nada menos que 70 mil seitas, todas elas pregando que a verdade de Deus está com cada uma delas. 70 mil seitas dentro do cristianismo. Perguntamos, será que Deus falhou? Se a religião é o caminho da salvação, qual é a garantia, qual é a segurança da minha fé nessas religiões? Deus age com respeito, com paciência, com amor e perdão. Deus respeita profundamente a decisão de cada um de nós em sermos aquilo que queremos ser, com Ele ou sem Ele. Deus tem paciência, Deus não tem tempo, porque Deus é a própria eternidade. Deus é amor, nunca se cansa, nos persegue 24 horas por dia para buscar o nosso amor, para buscar a nossa aceitação. E Deus é perdão. Pedro, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes deves perdoar o teu irmão. Então eu me pergunto, mas e onde é que está a nossa salvação? E qual é a religião que nos dá a garantia da nossa salvação? Veja bem, Deus é a universalidade da salvação. O caminho desta universalidade chama-se lei natural. Aquela que o Criador grava na natureza e na realidade íntima de cada criatura. E esta lei natural nos diz: faz o bem, evita o mal. Esta
é a grande religião universal que nos leva ao caminho da salvação pela nossa consciência através da lei natural. Nós não vamos dizer que isso seja um conceito cristão. O vídeo pagão romano chamava a lei natural de Deus em nós. Veja bem, o vídeo, um pagão romano chamava a lei natural Deus em nós, a voz que fala no íntimo do homem. Sêneca, um outro grande pagão romano, identificava a lei natural como Deus junto de ti, contigo e em ti. E acrescentava: em nós habita um Espírito Santo que observa o bem e o mal. Voz de dois pagãos. Mas vamos ver o que a Igreja pensa a respeito. O Concílio Vaticano II, que é o grande marco da Igreja Católica, reafirma a doutrina da lei natural, quando proclama: na intimidade da consciência, o homem descobre uma lei. Ele não a dá a si mesmo, mas a ela deve obedecer, chamando sempre a amar e a praticar o bem e evitar o mal. No momento oportuno, a voz desta lei lhe faz ressoar nos ouvidos do coração. Faz isso, evita aquilo. De fato, o homem tem uma lei escrita por Deus em seu coração. Obedecer a ela é a própria dignidade do homem, que será julgado. Veja bem, chama atenção. Será julgado de acordo com esta lei. Não vamos, no juízo final, Deus não vai perguntar se eu construí igreja, se eu fiz milagres, se eu curei, se eu ajudei. Ele vai me perguntar se eu obedeci à lei natural. Evita o mal e faz o bem. A consciência é o núcleo secretíssimo e o sacrário do homem, onde ele está a sós com o seu Deus e onde ressoa a voz de Deus. Este é o pronunciamento do Vaticano II no documento Gaudium et Spes, que se traduz como alegria e esperança. Meu irmão e minha irmã, a primeira religião universal, salvadora universal, é a lei natural. Todas as demais religiões, são caminhos de crescimento no amor e na espiritualidade. Mas a primeira religião da salvação é a lei natural plantada por Deus no coração de cada um. Pense nisso e eu lhes digo Shalom.